Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar nos abençoando em Cristo, que as bênçãos do Eterno estejam sobre você. Queridos, não tenho tido muitas lives aqui porque eu tenho tido muito pouco suporte técnico, mas eu quero trazer uma mensagem para você de paz, de esperança. Quero começar a live convidando você para acessar o nosso programa de livros. Nela temos o livro do Grande Plano de Felicidade à Luz da Raça, que é uma resenha do plano de salvação à luz da doutrina da graça, como plano de salvação desde a criação até novo céu e nova terra será estipulado. Então vamos ver a lei adâmica, a lei pré-diluviana, a lei de Noé, a lei mosaica, depois a lei de Cristo e o Apocalipse. Vamos falar como todas essas dispensações se relacionam com a graça de Deus, embora esteja apenas a dispensação da igreja esteja relacionada totalmente com a graça. Todos os outros gêneros de dispensação da igreja também tiveram embarcadas na graça, e no livro eu provo isso. A história de Jó é uma história da demonstração da graça. A história de Noé, a história de Adão, a história de Moisés, a história de Cristo, a história de Paulo. Todas essas biografias teve graça, foi graça de Deus. A história de quando Deus não destruiu o povo hebreu, mesmo este se rebelando contra ele, foi graça de Deus. Então, eu abordo os temas principais e eu tenho uma série aqui no canal que é a série que eu faço a resenha do livro, e dentro do livro nós vamos abordar a Carta aos Romanos, que é o Evangelho intitulado, do Evangelho segundo Paulo, onde ele apresenta o Evangelho que ele prega. E dentro da Carta de Romanos, a gente tem todas as um resumo, das doutrinas cristãs, doutrinas de pilar da fé cristã. Ok? Então acho que vai ser um livro bom.
E dentro desse livro, eu estou preparando um panorama bíblico dentro dessa doutrina da graça, onde a gente vai ter tipo um mapa das escrituras, então vai ser algo muito bom e que vai enriquecer a tua fé e ajudar no teu estudo. Tudo isso você confere lá no nosso canal, tem um link para você lá e pesquisar, ok? Bom, vamos à mensagem de hoje. Quando nós falamos em graça de Deus, nós precisamos entender que a graça de Deus, ela é o próprio atributo divino de quem Deus é. Então, a sua graça, embora seja um dos atributos e não o único atributo, ela está intimamente ligada à natureza de Deus. O que isso significa? Significa que, embora seja um atributo, né, e dentro da natureza tem outros atributos, a graça de Deus ela não pode ser retirada de quem Deus é. Ou seja, não é um atributo que está na própria essência do ser chamado Deus. E essa graça que foi dada a todos os homens através de Cristo, conforme diz Romanos, ela é uma graça salvadora, né? Existe dois tipos de graça, a graça comum e a graça salvadora. A graça comum é a graça que atinge a todos os homens, ou seja, é aquela graça que permite que eu acorde todas as manhãs, é a graça que permite que eu trabalhe, é a graça que permite que eu tenha forças, é a graça que permite que meus filhos vão para a escola, tenham um bom dia. Essa é a graça comum. E qual é a graça salvadora? A graça salvadora é um grupo seleto de pessoas que Deus escolheu para salvar. Ou seja, Deus, desde a eternidade, Ele preparou filhos para que pudessem ser salvos após a vida mortal que é esta vida. Então, nem todos vão ser alcançados pela graça especial ou pela graça salvadora, mas todos, inerentemente ao plano de Deus, vão ser alcançados pela graça comum, que é a graça que permite que eu viva, certo? E tem alguns teólogos, inclusive, que não fazem essa distinção de raça comum e de raça salvadora, né? Na verdade, isso a gente vê mais na doutrina calvinista. Mas, mesmo assim, a gente vê isso na Bíblia. E a raça comum, como já dito, ela é uma raça que permite que os meus... que eu não morra por causa do meu pecado. Essa é a raça comum.
né? Deus, nós somos encerrados debaixo da lei. E por Adão a morte passou a todos os homens. Então, nós para estar mortos, mas a raça chamada raça comum não permite. Por quê? Porque Deus ele foi misericordioso para todos os homens. Entretanto, a dificuldade de alguns é se essa raça ela é salvadora ou não. E é o que eu estou explicando para vocês. A raça salvadora não foi passada a todos os homens, mas sim a raça comum. A raça comum é aquela, como já dito, que permite que eu viva, enquanto a raça salvadora é para um grupo seleto de pessoas que Deus preparou para que pudessem ser salvos. Então Deus ele chama essas pessoas, esse grupo de pessoas que ele sabe de antemão, por meio da sua determinação e da sua onisciência, que vão aceitar o Evangelho, ele chama e elege essas pessoas. E quando ele elege essas pessoas, ele automaticamente salva elas por meio da raça especial. E aqui nós chegamos na raça especial. A raça especial é para aqueles que Deus escolheu. E falando assim, para muitos parece que Deus ele tem um grupinho, né? Especial, né? Que Deus faz a recepção de pessoas. Mas não é. Mas Deus, antevendo quem aceitaria o Evangelho, ele escolheu, ele predeterminou. Só que dentro desse predeterminismo, Deus ele deu o livre-arbítrio, ou seja, eu posso escolher ser salvo ou não, entre aspas. Porque no final, quem vai decidir isso é Deus. Nada escapa ao controle de Deus. Então, voltando, esta raça especial, que não é a raça comum, ela foi dada para um grupo seleto de pessoas a qual Deus viu, predeterminou e elegeu pela sua livre e espontânea vontade. Às vezes parece meio injusto dizer que Deus escolheu um e não escolheu outros, mas disse que Deus escolheu todos, só que ele escolheu uns para salvação e outros para perdição eterna. Então, Deus escolheu alguns para serem salvos. E dentro dessa escolha soberana de Deus, eu posso ter o meu livre-arbítrio, né? Aí que entra o livre-arbítrio. Eu sou livre, sim, né? Só que o livre-arbítrio, diferente do que os arminianos dizem, ele está dentro de uma esfera chamada
presciência e determinismo de Deus. É isso que nós não vamos... Nós, enquanto mente humana, não conseguimos conceber que Deus, ele deu o livre-arbítrio ao homem, mas ele também pré-ordenou. Ou seja, o homem é livre para escolher tudo dessa vida, mas dentro do pré-determinismo de Deus. Para alguns, isso é uma heresia, ou isso é uma doutrina sinérquica, sem lógica. Mas é isso que a Bíblia diz. Então, se você aceitou a Cristo, não é porque você realmente aceitou, mas foi porque Deus, ele trabalhou no seu coração e ele fez você aceitar, meu querido e minha querida. Deus, ele te elegeu antes da fundação do mundo. Quem entendeu até aqui? Quem está entendendo? O calvinismo, então, entende que todo poder olhar. O calvinismo, então, desta forma compreende que é uma escolha minha aceitar a Deus, é uma escolha minha aceitar o que Ele, é uma escolha minha ter o livre. A livre agência, mas não é escolha minha dizer se eu vou ser salvo ou não, se eu vou aceitar essa salvação que foi me proposta ou não. Porque aqui está a chave, existe uma diferença na hermenêutica e na teologia em geral entre livre-arbítrio e livre-agência. O que é o livre-arbítrio? É o que a escola arminiana diz, que o homem é totalmente livre para escolher o que ele quiser. Mas, enquanto a escola arminiana diz isso, a escola calvinista diz que o homem, por causa em decorrência do pecado, as suas escolhas foram afetadas. Então, não é que o homem ele pode ou não escolher, é que aquilo que ocorreu no Éden não afetou somente a execução do homem, mas a vontade do homem. Ou seja, quando o homem ele busca Deus, não é porque ele quer Deus, mas porque Deus o elegeu. Porque se fosse por escolha unicamente do homem, o homem jamais escolheria a Deus. Então a proposta do calvinismo é a seguinte:
O homem pode escolher Deus, mas dentro de uma bolha chamada decreto divino. Não existe livre-arbítrio, existe livre agência. E dentro dessa livre-agência, eu sou livre. A livre-agência, novamente, para ficar bem claro, ela é a liberdade para agir, mas ela não é a liberdade da vontade, porque nós não temos liberdade da vontade. Adão tinha liberdade da vontade. Nós teremos liberdade da vontade no futuro eterno, mas hoje nós não temos a liberdade da vontade, porque a nossa vontade foi corrompida pelo pecado. Então, é essa a diferença. E aí você pode me perguntar assim, mas se Deus então determinar todas as coisas, eu não tenho que ter responsabilidade. Tem. Porque a Bíblia diz que Deus ele determina todas as coisas, mas que você é responsável pelas suas escolhas. Parece contraditório e até cruel, né? Mas é assim que a Bíblia diz. Deus ele determinou todas as coisas, ele determinou até que o diabo te tentasse. Mas dentro desse pré-determinismo de Deus, você é responsável. Então, se você escolhe se afastar de Deus, Deus ele determinou, mas a escolha foi sua. Então, você tem essa... e para muitos, como eu disse, isso pode parecer até uma heresia. Mas eu não entendo. Você não entende como Deus age assim. Como Deus pode determinar todas as coisas e quando eu faço alguma coisa de errado ele me pune. Eu não consigo entender. É uma conta que na lógica humana não fecha mais verdade. E o que eu faço? Eu digo, eu não sei. Mas eu me rendo à minha ignorância. Ou melhor, devido à minha ignorância, eu me rendo a esse Deus, que segundo um teólogo, cuja hora eu não me lembro o nome, diz que ele é totalmente outro, ou seja, eu não posso, você não pode entender a Deus. Você não pode entender como ele diz que não é para matar. Vou pegar um exemplo bem cruel. Nós não entendemos como Deus diz que não é para matar, mas lá na eternidade ele predeterminou que alguém fosse estupado ou estuprado. Como assim? Eu não entendo, é uma coisa, é uma conta que não fecha. Mas a Bíblia apresenta essas suas verdades. E para piorar, a Bíblia diz que nada acontece sem que Deus determine, que nenhum pássaro cai sem que ele decrete. Então,
eu sou livre, mas até certo ponto. E como Deus, então, não se torna injusto? Eu não sei. Eu só sei que Ele é santo, justo e verdadeiro. E que a sua soberania está totalmente santificada. Que você hoje possa se render à grandeza desse Deus. Que para muitos o homem pode escolher tudo por si só, mas que por Deus revelado nas Escrituras, tudo que você é, tudo que você escolhe, todas as suas paixões, aptidões, desejos, vontades, tudo é pré-designo divino e você não pode escapar disso. Já volto. Você não pode escapar da vontade de Deus. Agora, você também é responsável pelas suas ações. Me diga aqui, vou dar 2 minutinhos para você me dizer se nessa temática do livre-arbítrio e da responsabilidade humana você concorda ou não? Você concorda? Ou acha isso um absurdo? Deixa eu... Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua vida.
Fique na paz do Senhor Jesus. Essa live está disponível lá no meu canal do YouTube. Você concorda com o calvinismo? Que Deus quer você livre. Você não precisa entender. Só precisa aceitar e se render aos pés desse Deus que é totalmente outro e que nós não entendemos, mas que aceitamos. Que Deus te abençoe.